ainda. Esse é o link. É. Ô, Ronaldo. Ronaldo? O Facebook vai jogar aí também, Rui? Peraí. No Facebook você vai jogar aí também? Só um pouquinho. Que, Ronaldo? Só um pouquinho. Ronaldo? Você vai jogar no Facebook também? Você vai jogar no Facebook também?
Olá, pessoal. Abraço, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana aí? Tudo de bom? Tudo tranquilo? Bom, né? Feliz por tudo isso. Pessoal, nós vamos dar início aí à nossa conversa. Hoje quem está abrilhantando, né, a nossa live é o pastor Wellington Júnior, né, o Juninho, né? Ele é uma pessoa fantástica. Pessoal, nós vamos dar início aí à nossa conversa. E hoje quem está ele, né? Ele é uma das maiores autoridades, ou se não, né, a maior autoridade na área de família e paternidade, né? Eu gosto muito, né? Assim, me identifico muito com esse processo do Júnior, né? O Júnior é o pastorzão da equipe, né? Ele faz parte da equipe nossa lá na área da aconselhamento, libertação, né? Um dos diretores acadêmicos da IFOL, né? Tá congelando o inferno lá na região de Catanduva, Rio Preto, né? Todo aquele pessoal nosso, um abraço para vocês. E o Júnior, ele é essa autoridade, essa pessoa ímpar, né? Que nós conheço o Júnior aí já tem só de caminhada aí já deve ter uns 40 anos que eu conheço o Júnior, né, Júnior? E eu chamei ele para compartilhar conosco esse processo, né, da família, né, de estruturar os conceitos da paternidade, essa disfunção familiar. Vamos falar um pouco disso. Seminários de paternidade que nós desenvolvemos, o Júnior, né, recentemente teve lá no Rio Grande do Sul, o pessoal lá do Sul. E quero poder, assim, compartilhar com vocês, né, esse tempo, né? Vocês estão abertos, né? Vocês podem fazer as perguntas aí pelos canais, como nós temos feito. Nós já conversamos com a pastora Geisa, lá de Bragança, falamos também um pouco com a pastora Daiane, lá de Canoas, né? Foi uma live muito boa, né, a respeito do conceito da homossexualidade. E agora eu quero trazer para esse ponto, né, o pastor Júnior, né? Ele é um dos meus conselheiros, um dos meus discipuladores, e eu sou muito grato, assim, por tudo que nós temos vivendo nesses dias, né? Segurou umas barras pesadas, eu segurei a dele e a minha, e o Júnior, né, junto com a sua esposa, a Tati, os meninos, né, o Natan, o obreirinho lá, né? Faz tempo que a gente não se vê devido a essas questões da pandemia. Mas o assunto que nós vamos tratar aqui, ele é um assunto assim, um pouco salgado, vai mexer em alguns processos, né, Júnior? Você tem liberdade, né, para autoridade, tem envergadura para discutir esse assunto. E eu quero, assim, deixar você bem à vontade. Então, desde já, eu quero que você se apresente para a turma, fale um pouco aí do seu ministério, né, dos trabalhos que você vem desenvolvendo, e como é que está a área de Catanduva, que nós já vamos entrar aqui nas perguntas, tem umas partes de perguntas para fazer para você. Eu vou jogar você numa fogueira aí, quero ver se você sai bem, né? Vai lá, Júnior, seja bem-vindo, queridão. Amém, boa noite, Ronaldo, graças e paz, boa noite a todos que estão já nos acompanhando nessa live aí. Agradecer, né, o Ronaldo pelo convite. Depois dessa apresentação aí, eu não tenho quase nada mais para acrescentar, e o que ele falou, vocês dividem no meio aí, tá? Corta no meio e divide por 10. Mas valeu, amigão, obrigado pelas palavras aí, eu amo sua vida, né, Ronaldo, Carol, Gabriel, a Rafinha, e agora o Benjamin, né, a família que a gente ama. Ronaldo é um amigo maravilhoso, parceiro, né, um irmão, temos muitas histórias juntos aí, e agradecer, cara. Quem não me conhece, né, sou casado com a pastora Tatiane, tenho 2 filhos, Natan, Abner e o Gianluca. Somos uma família que temos procurado servir ao Senhor e servir o propósito, né, maior de Deus, cumprindo o último mandamento de Jesus, que é o ID. Estamos aí envolvidos aí na grande comissão. E tenho tido o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas, e dentre elas aí o Ronaldão, que para mim é um dos melhores mapeadores no Brasil hoje. Pessoa que tem um feeling, né, um mapeamento muito grande. Esse ano aí, devido à pandemia, nós temos, assim, distanciado um pouco, né? Mas participar dessa live aqui para mim hoje é uma grande alegria, viu, Ronaldo?
Obrigado pelo convite, te parabenizar pelo tema. O tema realmente gera muito assunto, né? Vamos ver aí o que eu não consegui responder aqui ou compartilhar. O Ronaldo está aí, juntos aí a gente vai poder agregar muita coisa. Beleza, amigão? Legal. O Júnior, já de saída, só para avisar tudo que eu estou em casa, né? Você está em casa, eu estou em casa. Eu já vi aqui alguns. Vou ter que baixar um telefone, vou ter que baixar o volume de um trem, vou ter que fechar a janela. Mas, assim, de saída, eu quero deixar assim a seguinte questão. Como que você está vendo hoje essa questão da família, né? Você é pastor, eu sou pastor, a maioria do pessoal que nos assiste são evangélicos. Como você está vendo essa estranheza, acho que essa é a palavra, essa estranheza, né, da família bíblica, né, pai, mãe, filhos, com essa loucura que nós estamos vendo aí, de várias configurações familiares, assim, governo, né, de repente o sistema querendo entrar nesse ponto. Como é que você está lidando com isso? Como é que o pessoal, como é que está chegando até você? Como é que você tem desconstruído esse processo errôneo, né, do conceito familiar? Como é que está isso aí? Como é que você pode colocar isso para nós aqui? Conseguiu me ouvir, Júnior? A internet do Júnior travou, né? Conseguiu me ouvir, Júnior? Ronaldo, cortou um pouco da... Conseguindo? Está conseguindo me ouvir? Sim, estou te ouvindo. Ah, você conseguiu entender a pergunta? Estou. Conseguiu entender a pergunta? Entendi. Vai lá. Então, eu até te parabenizei pelo tema. Consegui. Eu até te parabenizei pelo tema, né, em relação à identidade, né, das famílias hoje. Logo que eu li esse tema, de orgânico e inorgânico. Então, hoje, para a gente falar de família, né? Porque o que é família? Família é uma construção de princípios e valores. E nós precisamos muito mais do que, ou antes de falar da cosmovisão familiar, nós precisamos tratar de um tema que chama cosmogonia. Que é a cosmogonia é o início de tudo, né? Como que a gente vê, como que nós vemos como tudo foi criado. Porque as famílias hoje, como você vai trabalhar o tema, elas estão perdendo a identidade. Na verdade, elas perderam a visão, o conceito do que é ou qual é a identidade de uma família sadia. Então, nós precisamos voltar lá para a cosmogonia, o início de tudo. Quais são os princípios? Se a família é uma construção de princípios e de valores, eu preciso, então, descobrir quais são os princípios e os valores que realmente vão sustentar uma família, que vão definir o que é família, né? Eu gosto muito de dizer assim, nós vivemos em dias em que o governo quer definir o que é família. Já existem mais de 12, 16 tipos de família, né? Que são conceitos criados pelo homem. Definir, de decidir o que é o que deixa de ser família, porque a família antecede qualquer governo na Terra. Eu olho para esse tema, é um tema que precisa passar fundação, uma transfundação, porque é realmente de valor, uma mudança de alicerce. Hoje esse assunto, né, é o principal alicerce de qualquer cidade no mundo. Então, se você muda o conceito, a identidade, se você quebra
identidade real, original, do que é a família, né? Como eu disse no começo, esse conceito de orgânico e inorgânico. Então, o que nós vemos hoje são entidades inorgânicas sendo criadas, né, nutridas pela sociedade, que fogem da natureza real, da identidade real, daquilo que é realmente a família. Segundo os espirituais, cerimoniais, instituídos por Deus. Muito grande hoje a realidade, né, do que é a família, a identidade real, original, orgânica da família, para o que a sociedade tem criado hoje. Quando existe isso, né, começa a acontecer os desequilíbrios. Porque quando eu falei de cosmogonia, Ronaldo, por que eu falo de cosmogonia? Quando você pega, conversa com uma pessoa, como você vê o início de tudo? Porque hoje nós temos duas vertentes, né? A questão, a teoria do evolucionismo e do criacionismo. E o evolucionismo, o que ele gera nas pessoas? Então, se veio do nada, não existe propósito. Se não existe propósito, então não precisa de regras. Se não existe regras, fatores para disciplinar, como balizadores para aquilo, se não existe regras, então tudo pode. Então, se tudo pode, aí nós caímos hoje no conceito do humanismo. Se tudo pode, então o homem é um Deus, o seu próprio Deus. Então, as famílias têm sido diretamente afetadas por uma construção de princípios e valores que realmente têm adoecido o ser humano e têm atingido diretamente o principal alicerce de qualquer sociedade no mundo, na verdade, que são as famílias. Entendi. Bom, mas, Júnior, a família ela está perdendo a identidade? Você me ouviu? Que é a identidade, né? Nós perdemos a definição do que realmente... Júnior? Internet do Júnior lá tá. Deixa eu tentar mudar só um segundo. Júnior, tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Pena, né, que a internet do Júnior tá ruim, né? Uma pena. Mas como ele veio falando, né? Deixa eu ver se a gente consegue restabelecer aí a conexão do Júnior, né? E como ele vem falando, existem essas questões, né, da família, de perder a identidade, o que era relevante não é mais, né? Porque hoje o conceito familiar se desestrutura, a inversão de papéis. Eu quero poder discutir com o Júnior essa questão da inversão de papéis, a ausência do homem, né? Quando a lei do filho impera, quando, né, esse processo do conceito familiar ele é desestruturado, que isso se dá, né? E vocês, né, que estão aí já entrando no canal do YouTube, na live, Weber, né, fazia tempo que a gente falava com o Weber, né? Seja bem-vindo, Weber. Um abraço para você, o Felipe Batistella, né, a Priscila, o João, então, João Marisa aqui de Colombo, né, o pessoal lá da IEQ Viamar, né, um abraço lá para o pastor Jefferson, a pastora Camila. Então, todos esses conceitos, né, todos vocês que estão entrando aí, quiser fazer alguma pergunta, quer discutir algum tema, quer jogar aí alguma situação para fazer esse processo, nós vamos fazer. E lembrando que esse tema da questão familiar tem sido assim, tão relevante, porque quando nós vamos trabalhar os pontos de aconselhamento numa família, por onde eu começo? Como que eu começo? Né? Em geral, eu oriento, olha, se vai trabalhar um conceito familiar, comece pelo marido, comece pelo esposo, né? O chefe, o pai de família. Isso vai ser assim, muito importante, porque uma vez que eu consiga colocar
a viga mestra, né, no eixo, todo o processo facilita nesse ponto de reconstrução familiar, né? E nós estamos sofrendo, nós, como eu digo, como igreja, como sociedade, a falência desse processo familiar, né? Ou seja, o que está acontecendo com esses homens? Está faltando, né? Por que esses homens não conseguem mais assumir a sua identidade, assumir a sua responsabilidade? De que forma isso se dá? Por que isso acontece? Né? Esse ponto. Então, a dificuldade de você faz aí, né, no conceito de igreja, quando você faz aí um seminário para mulheres, vem 500 mulheres. Você faz aí um estudo para homens, vem meia dúzia. Mas quando nós vemos esses disparâmetros, de certa forma, assim, nós precisamos ter na mente que se eu conseguir, ou se uma pessoa, uma igreja, conseguir trazer assim para o conceito cristão, né, acertar um homem, né, o sexo masculino, nós vamos chegar aí a ter uma influência muito grande, né, porque o raio de autoridade espiritual, moral de um homem, ele é muito maior, o processo é muito maior, né? Você pode reparar aí que muita gente, assim, quando você observa ali, a mulher chega a orar ali 12 anos, 15 anos, 10 anos pela vida do marido até ele se converter. O homem não, o homem ele vem para Jesus, né? Ele consegue trabalhar todos esses processos aí. Isso é muito importante, né? Muito importante. Então, vamos ver se a gente conseguiu aqui a conexão com o pastor Júnior. Não é? Vamos ver se a gente consegue aqui estabelecer novamente a conexão com ele. A internet dele realmente está muito ruim, né? Tá, né? Complicou aí um pouco, né? Tava dando aquelas travadas. Aquelas travadas não é muito boa, não. Você parece que está falando com nada, né? Falando com a foto. Vamos ver aqui se o pastor Júnior ele consegue reatar novamente, né? Eu vou pedir para o Anderson, Wood, você que está me ouvindo aí na mesa, coloca ali a processo ali da nossa live ali, a fotinho nossa ali. Quero ver se eu consigo trazer novamente o Júnior para a sala, para a gente poder conversar, tá? Enquanto a internet dele lá volta. Você consegue fazer isso para mim, Woody? Coloque aí, então. Vou só sair aqui para ver se eu consigo achar o Júnior novamente. Estamos no ar, tá bom? Um abraço aí para vocês. A gente já retorna. Pode ir. E aí, pessoal, voltamos. Glória a Deus, agora vai. Agora, em nome de Jesus, aqui em Paulo prega, a coisa funciona, né? E aí, Juninho, deu certo agora, Juninho? Expulsou o mal que estava no cabo de internet aí?
Eu liguei o cabo direto aqui, agora acho que vai melhorar. Então tá bom. Muito bem. Eu tinha feito uma pergunta a você, Júnior. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: a família perdeu a sua identidade? Então, aquilo que eu falei para você, hoje o conceito de identidade está totalmente deturpado, né? Porque quando a gente pensa assim, o que é família? Família é uma construção de princípios e valores. Então, são esses princípios e os valores que vão definir, determinar a identidade de uma família. Então, quando você perde esses princípios, esses valores originais, aquele sentido que a gente comentou no começo, de orgânico e inorgânico, quando eu li o tema que você deu para essa live aqui, o que me veio é esse conceito, orgânico e inorgânico. Orgânico é algo que tem um crescimento natural. Inorgânico é aquilo que, né, que vai enxertando, colocando outras coisas para que haja um crescimento, né, que não é um crescimento natural, que não foge da sua naturalidade. Quando eu olho hoje para a questão de família na nossa sociedade, o que eu vejo é a sociedade em si querendo colocar ou quebrando princípios e valores que não podem ser quebrados, negociando, abrindo pequenas concessões em relação à família, que são inegociáveis, que é aquele princípio, né? Quando eu quebro um princípio estabelecido por Deus, na verdade, eu é que serei quebrado pela quebra desse princípio. Então, eu vejo hoje, em relação ao conceito original de família, realmente o que se criou hoje, essa instituição inorgânica, né, que querem dar o nome de família, ela perdeu totalmente a identidade em relação ao que a Bíblia diz, ao que a Bíblia nos apresenta, o que é realmente o conceito de família, né? Esse conceito, essa construção de princípios, de valores, de limites, de responsabilidades, né? Existe a responsabilidade do marido, do pai, da mãe, todas essas questões que você trabalha muito bem. Então, sim, a família, o que se construiu hoje, olhando para a Bíblia, é o nosso fator balizador. A família, na verdade, está sem identidade. Está sem identidade. Quando você diz assim que a família ela está sem identidade, isso é uma afirmação que você coloca com o peso de dar para arrumar, ou é assim, acabou mesmo, esse trem é piorar, daqui para lá piora. Como é que você vê isso aí? Até como pastor, né? Os grandes pastores da região, como é que você vê isso aí? Quando o cara chega lá, a mãe de família chega para você lá, o contato, que é sua esposa, olha, eu preciso que você converse com meu marido, eu preciso que você veja com ele e tal. Aí você chega lá pro cara, o cara tá sem identidade, não, né, os princípios, vamos pegar aqui, morais, né, dentro da casa, tá tudo na cabeça. Como é que você faz isso? Ela tá sem identidade, acabou mesmo, não tem o que fazer, ou ainda dá para salvar? Não dá para salvar, né? Lucas 1,37, a Bíblia fala que para Deus nada é impossível. Porém, entretanto, né, o que já citei aqui também hoje, a nossa geração hoje, ela precisa muito mais do que uma transformação. Ela precisa de uma transfundação, que é essa mudança de valores, essa mudança de mentalidade, né, essa mudança de princípios. Então, nós precisamos de uma transfundação. Se você... Salmos 11:3, né? O Salmos 11:3 fala que se os fundamentos forem removidos, o que poderá fazer o justo? Então, o que nós precisamos trabalhar? Fundamentos. A parte mais importante de qualquer edificação na vida são os seus alicerces, né? Os fundamentos sobre os quais você vai edificar. Quando se fala de família hoje, nós precisamos voltar aos fundamentos, Ronaldo. Nós precisamos restaurar os fundamentos desse alicerce chamado família, porque família é muito mais do que um ajuntamento de pessoas, é muito mais do que uma união.
A família, ela precisa ser construída sobre os alicerces corretos, debaixo dos princípios corretos, né? E com certeza ela vai dar certo. Nós crescemos acreditando, né, em super-heróis, transferindo a nossa responsabilidade para outros. Isso até é um respingo dessa ideologia marxista, né, essa terceirização da responsabilidade, que infelizmente tem acertado a sociedade de uma maneira assim muito triste. Então, o que eu olho para as famílias hoje, a gente consegue enxergar essa transferência de responsabilidades, né? E essa irresponsabilidade também. Porque família é responsabilidade, né? Você gerar um filho, você assumir um compromisso, você entrar numa união, assumir compromissos com uma outra pessoa. Aproveitando assim a deixa aí, né? A gente até fala isso, trabalha isso nos nossos seminários, a maturidade. E a maturidade, ela não vem através da idade, né? A maturidade, ela vem através da aceitação das nossas responsabilidades. Nós estamos vivendo a era dos bebês emocionais, pessoas com 40, 50, 60 anos de idade que ainda não se emanciparam emocionalmente falando. Então, foi feita uma pesquisa aí por pastores, psicólogos, terapeutas, e ficou constatado que no Brasil os homens estão amadurecendo somente aos 45 anos de idade. E até os 45, a maioria está vivendo uma vida de adolescentes, né? Como que vivem essa vida? De balada em balada, de relacionamento em relacionamento. E, por outro lado, a gente tem essa cultura, né, da banalização do sexo e também da supervalorização. Então, aí tem a quebra, outra quebra de princípio, que é a geração de filhos fora da aliança do casamento, que é um grande caos para a nossa sociedade, que é algo que a gente precisa tratar isso, porque uma criança gerada fora da aliança do casamento, ela vai sofrer algumas implicações e perseguições na vida, em muitas áreas, né? Então, todas essas questões, essa desconstrução, essa fragmentação, essa quebra de princípios importantes dentro da palavra de Deus, tem gerado uma sociedade, assim, fragilizada, né? E tudo que uma geração tolera, a próxima vai abraçar. Então, tem jeito sim, Ronaldo, né? Por isso nós temos nos levantado, né? Dizendo, Deus, nos use, né? Nos use, porque eu tenho muita expectativa no meu coração dessa geração que Deus está levantando. Estou muito otimista em relação a tudo isso, porque acho que nós já estamos vivendo a pós-modernidade. A mídia não fala isso, né? Não divulga muito isso. Por quê? Porque todas as teorias da modernidade falharam, não conseguiram se sustentar. Muitas dessas teorias, elas iam totalmente contra a instituição chamada família. Então, todas essas teorias da modernidade não se sustentaram. Hoje nós vivemos a pós-modernidade. E é a época de realmente nós levantarmos os princípios de Deus. Por quê? Porque a geração ali da modernidade tolerou muita coisa que essa geração de hoje abraçou, só que é uma geração que está clamando por cura, está clamando por mudanças, que está clamando por realmente ajuda. Né? Fato é que nós nunca tivemos uma geração tão livre para escolher como foi a geração na modernidade. Mas nós nunca tivemos uma geração tão presa, tão aprisionada pelas consequências das suas escolhas como essa geração na pós-modernidade. Mas tem jeito, né? O evangelho tem jeito. O evangelho, a cruz tem o poder de colocar todas as coisas no seu devido lugar. Esse é o lindo, né? Resolveu você, resolveu a mim, né? Então dá conta, né? Nós estamos aqui, né? Tem jeito. Tá. Outro ponto é assim que o pessoal, eu tenho observado muito, até mesmo assim, na sala de atendimento, nas conversas,
esse conceito do órfão do pai vivo, né? Vamos começar por aqui. O órfão do pai vivo. Ou seja, o que leva hoje um pai, né, o pai mesmo, né, o sexo masculino, né, não os pais, mas o sexo masculino, a suprir essa questão. Como que ele faz isso? Né? Como lidar com essa geração que é órfã de pai vivo, e hoje a fala deles para nós é assim: eu não quero ter família, zero família, casamento é falido, família para mim é o meu cachorro. E como que questão? Ronaldo, o finalzinho aí ficou ruim para mim aqui. Eu não consegui entender. Só o finalzinho, você pode repetir? Assim, como que fica o clamor desses filhos, os órfãos de pais vivos, né? Eles olham para a família falida deles, né? O pai ausente, trabalha demais, a mãe que procurando aquele conceito da proteção, e o órfão do pai vivo. Como que lida com esses caras? Como que põe isso aí no eixo? Essa geração que agora não quer constituir família porque vê o modelo familiar na qual ele está inserido falido. Muito boa sua pergunta, né? Na verdade, esse é um tema assim, que esse ano Deus tem ministrado muito meu coração, Ronaldo. O que é a Bíblia, né, gente? O que é a Bíblia? A Bíblia é uma carta de amor escrita por um pai que é Deus, direcionada para nós que somos seus filhos. E nós precisamos voltar para o Gênesis, né? A cosmogonia, para o início de tudo. E quando a gente vai para Gênesis, a gente vê assim, acho que é Gênesis 11, que Deus vem, a primeira pessoa que Deus desafiou, deu um projeto para sair de onde estava e ir para a terra de Canaã, não foi Abraão, foi seu pai, foi Terá. Né? Mas Terá, ele perde o filho, o irmão de Abraão morre, e ele aborta o processo. Tá? Em Gênesis 12, Deus vem, chama Abraão, desafia Abraão para sair de onde ele estava, né? E toda a trajetória para a terra de Canaã. Mas, Ronaldo, por que Deus ele estava com o coração tão envolvido, tão comprometido com Canaã? Quando nós vamos estudar na Bíblia, o que aconteceu, o que envolveu isso, né? Que foi Noé, tudo começa com Noé, quando ele constrói, quando ele edifica a vinha, né? Quando ele planta a vinha, cultiva a vinha, se embriaga. Aí a Bíblia fala que Cão foi pai de Canaã, um filho mais moço. Quando ele vê Noé nu, quando ele vê o pai bêbado, né? Pelo fruto da vinha que ele cultivou, e Noé deve ter dado um show ali. Cão, ele expôs a nudez do pai, vai falar para os irmãos lá. Aí nós vemos ali um pai, a Bíblia fala que quando Noé sarou da sua bebedeira, podemos dizer assim, a Bíblia fala que ele amaldiçoou a Cão. Ele disse: maldito seja Cão, pai de Canaã, servo dos servos dos seus irmãos, ele vai ser. Você vai ver ali em Gênesis 9, Noé realmente ele começa a amaldiçoar, né, que foi pai de Canaã. Então, o que nós entendemos? Canaã, desde o início, significou o quê? Uma terra sem paternidade. Uma terra vítima da orfandade. Cão se tornou órfão de um pai vivo, que é o reflexo dessa geração hoje. E nós percebemos que, desde o início, o coração de Deus é direcionado para a questão da orfandade. Deus, desde lá, ele vem trabalhando, né, implicando ou focando todos os esforços para realmente resgatar essa questão de paternidade. Por isso, os maiores ataques do inferno realmente são principalmente contra a figura de paternidade.
né? A cosmovisão religiosa do mundo diz isso, o histórico das sociedades nos mostram isso, deixam isso bem claro. Então, o que nós vemos na Bíblia, desde Gênesis, é Deus trabalhando para resgatar, para quebrar, para restaurar essa questão da orfandade, né? Restaurar essa terra sem paternidade. Sem paternidade é uma terra fruto da orfandade. E Cão foi órfão de um pai vivo, né? E isso é o reflexo de muitas pessoas hoje, de muitas famílias hoje. Aí Davi vem, né, no Salmo 68:5, e ele tem um discernimento, e Davi, para mim, né, para nós, ou para mim, melhor dizendo, foi um dos caras mais falhos da Bíblia, um dos homens que mais errou para mim na Bíblia, mas foi uma pessoa que teve um discernimento. Davi conhecia o mundo espiritual como poucos conheciam. Tanto é que o único homem que eu li na Bíblia até hoje que Deus endossou, dizendo, olha, esse cara foi um homem segundo o meu coração, foi Davi. E eu atribuo isso não porque Davi foi um cara perfeito, mas porque Davi foi um cara muito sincero com Deus, muito transparente, e que teve um discernimento espiritual que poucos homens tiveram. E no Salmo 68:5 ele diz, olha, Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Aí você pega Tiago 1, né, no Novo Testamento, ele vem, Tiago 1, acho que no versículo 26 ou 27, que ele fala assim, qual que é a religião pura e verdadeira? É que se visite o órfão e cuide das viúvas. Aí você pensa assim, Ronaldo, a orfandade, o quê? Que é a grande pegada, né? Que eu vejo Deus levantando, que a gente até no dia que Deus começou a te dar palavras em relação a isso, e por onde eu tenho passado, eu tenho visto Deus dar essas palavras para trabalhar o quê? Nós precisamos restaurar os homens, cara. Precisamos restaurar os pais, porque a orfandade é um pai ausente, muitas vezes vivo, né? Na maioria das vezes, na nossa geração, vivo, né? E tem muita viúva de marido vivo. Essa é a questão. Então, a paternidade, gente, não é um assunto novo. Não é como muitas pessoas acham, né? É a nova pegada, é a nova estratégia da igreja. Não, a paternidade é um assunto que Deus vem tratando desde Gênesis. Desde quando Noé amaldiçoou seu filho Cão, que foi pai de Canaã, né? Canaã se tornou uma terra sem paternidade. E onde não há paternidade, os inimigos vão prevalecer. E esse é o nosso desafio como igreja hoje, né? Levar Deus em área. Canaã hoje não está fora de nós, está dentro de nós. Nós somos a Canaã hoje. E cada cidade lá de Canaã representa áreas da nossa vida que podem estar sendo dominadas por gigantes mesmo, né? Pessoas, principalmente na questão emocional, que nós vemos hoje são gigantes reinando na alma das pessoas. O nosso chamado, a nossa pegada é essa, né? Levar cura, colocar esses gigantes para correr, trazer a presença de Deus, trazer a glória de Deus, trazer o avivamento de Deus. É o que a gente tem visto Deus fazer, né? Legal, muito bom. Então, eu quero agradecer aí o pessoal de Viamão, que está nos assistindo, o pessoal de Gravataí, o pessoal de Caxias do Sul, tudo lá no Rio Grande do Sul, né? O pessoal do Rio Preto, lá do Sul, a Marisa, o Walter, o Jefferson, né? Charles, a Priscila, a Geisa, né? A nossa amiga Geisa, isso lá de Bragança, o Weber lá de Minas, né? O Valdemiro tá lá também, toda essa turma aí, né? Obrigado aí pela confiança, né? Tá famoso, hein, Júnior? Agora... Beijão para esse povo lindo, cara. Você sabe que esse ano aí de pandemia, a viagem que eu fiz esse ano foi lá para o Sul mesmo. Estive lá com o pastor Jefferson, pastora Camila, os irmãos de Viamão e de Torotama, né? Estive lá com eles lá, foi um tempo muito legal. Um beijão para eles aí, para todos os irmãos que estão conosco nessa live aí. Obrigado, Ronaldo, por me propiciar esse momento. Amém. O Weber está dizendo que está lá em Goiânia. O Weber está no radar, nós precisamos trazer ele para perto, viu?
Júnior, tem mais uma pergunta aqui. Seguinte, você falou a respeito dessa família tem jeito, lógico, né? O que Deus faz é bom, né? Quando nós estudamos Gênesis, por 10 vezes, Deus, ao criar o mundo, ele fala, tudo que Deus fez foi bom. Tudo é bom. Deus fez a criação e disse, né? Viu Deus que era bom. Mas existe uma fala de Deus em Gênesis que diz, não é bom que um homem viva só. Bom, esse conceito bíblico de família, que é o que a gente está desenhando aqui. Agora, nessa loucura, né, que eu entendo aí dessa sociedade maluca que a gente está vivendo, que nada mais é do reflexo dessa desconstrução, né? Glória a Deus pela igreja, por gente como eu, você, Geisa, Cote, enfim. O divórcio, o divórcio, né? Essa cicatriz, essa ferida da questão da cultura do divórcio. Ronaldo, cara, eu acho que o conceito, você falou, nós estamos falando da identidade do casamento, né? E isso precisa passar por uma transfundação, né? Essa mudança de valores, porque biblicamente, espero que vocês me entendam isso, o casamento, antes de nos fazer feliz, o casamento ele cumpre um propósito, que é de nos santificar, né? A maior escola do caráter criada por Deus, gente, chama-se casamento. A maior escola da vida criada por Deus é o casamento, é a família. O casamento, ele veio para nos santificar em primeiro lugar. O casamento, ele veio em primeiro lugar, ele vem para realmente trabalhar em nós essa questão de princípios, de valores, de hombridade, né? Infelizmente, eu não quero fazer aqui, criar uma doutrina em cima disso, mas nós temos hoje uma cultura de divórcio, muitas vezes um divórcio sem culpa, porque, assim, muito mais importante do que aquilo que você faz na vida é por que você está fazendo aquilo. E, infelizmente, Ronaldo, a maioria das pessoas entram num casamento hoje com a motivação errada, você concorda? A maioria das pessoas entram no casamento movido pelas suas áreas de carência. Uma pessoa entra no casamento... Deixa eu te interromper. Você falou uma frase aí que me chamou a atenção. O que é o divórcio sem culpa? O divórcio sem culpa é quando os valores, né, eles são nos passados totalmente errados, né? Por exemplo, a gente ouve muito essa frase assim hoje nessa geração: o importante é que eu seja feliz. Esse é o princípio de vida. Então, quando essa mentira é colocada como uma verdade, a pessoa, então, tudo passa a ser justificável. Então, aí é justificável eu abandonar um casamento. Na verdade, o casamento, ele não é um contrato, o casamento é uma aliança, né? Então, por isso que eu falo de trabalhar os fundamentos. Salmos 11:3, se os fundamentos forem removidos, né, destruídos, o que poderá fazer o justo? Então, qual que é o conceito do casamento? Eu não entro num casamento para ser feliz, eu entro num casamento para fazer a outra pessoa feliz. Mas quando eu entro com a motivação errada, movido por áreas de carências, o que acontece? Eu entro na expectativa de que a outra pessoa me faça feliz. E todos nós temos um vazio existencial. Esse vazio é do tamanho de Deus, gente. Só Deus pode preencher. E o grande erro, o grande engano é eu achar que a pessoa do outro lado vai conseguir preencher esse vazio interior, existencial que eu tenho. O pastor Greg Hill escreveu um livro muito legal, Ronaldo, que chama Duas Pulgas e Nenhum Cachorro, né? E muitas vezes o casamento tem se tornado isso hoje. As pessoas entram no casamento para ver se encontra alguém para sugar, né? Para fazer ela feliz. Então, veja bem, imagine, né? Ronaldo
Um exemplo, o Ronaldo entrou no casamento colocando todas as expectativas que a Carol faça feliz, porque ele vem de uma vida, tem um vazio existencial dentro dele enorme, né? Áreas de carência abertas na vida dele. E, por outro lado, Carol também entra no casamento, né, com toda a motivação errada, colocando toda a expectativa errada de que o Ronaldo a faça feliz. Aí quando você vê, né, os dois se casam, são duas pessoas totalmente carentes, doentes, colocando toda a expectativa uma na outra, e alguém consegue suprir as carências de alguém? Não. Alguém consegue preencher esse vazio existencial da outra pessoa? Não, gente. É só Deus, esse vazio existencial é do tamanho de Deus. Se você colocar uma pessoa ali dentro, vai sobrar espaço, vai sobrar muito espaço ali, porque ninguém consegue, ninguém é grande o suficiente ou tem amor o suficiente para preencher esse vazio existencial. Esse vazio é do tamanho de Jesus. Só Ele pode preencher. E quando eu permito que Ele preencha esse vazio em mim, aí as motivações mudam. Eu não entro no casamento para que a outra pessoa me faça feliz, porque isso gera cobranças. Eu entro no casamento com a expectativa de qual? Eu vou fazer essa pessoa feliz. Eu sou feliz, eu sou preenchido, Cristo completou, Cristo me completa. Então, a minha expectativa qual é? Eu a surpreenderei, eu a farei feliz. Aí a outra pessoa já foi preenchida esse vazio existencial também. Aí ela entra com essa perspectiva, com essa objetividade. Eu vou fazer esse homem feliz. Eu vou fazer essa pessoa feliz. Aí desaparecem as cobranças, gente. O que acontece é o quê? É só... Assim, não é só um mar de rosas, mas eliminando as cobranças, né, se curando dessas carências, com certeza o caminhar vai ser muito mais fácil. Não é a Tatiane que me preenche, é Deus que me preenche. Não é a Carol que preenche o Ronaldo, é Deus que preenche o Ronaldo e nos capacita para fazer a outra pessoa feliz, né? Então, a questão maior que eu vejo aí, Ronaldo, dessa cultura do divórcio, é essa identidade quebrada do casamento. Porque o casamento é a maior escola do caráter criada por Deus. O casamento vem para nos santificar, em primeiro lugar, para trabalhar o nosso caráter. Porque o casamento, Ronaldo, ele tem, assim, é uma bênção. O casamento tem o poder de extrair o melhor de nós, mas também tem o poder de extrair o pior de nós. Então, você conhece, você vai se ver no casamento. Ninguém me conhece melhor do que minha esposa. Ninguém te conhece melhor do que o seu cônjuge. Entende? Então, o casamento ele vem para nos fazer enxergar essas áreas da nossa vida e levar isso para que Deus a trate. Eu gosto muito, assim... quem foi que disse isso? Acho que foi o pastor Cláudio Duarte, né? E foi feita uma pesquisa também, Ronaldo, no 60% dos homens que se divorciam se arrependem. Porque, gente, irmãs, trocar de marido é igual trocar de problema. Que homem é problema, né, Ronaldo? Homem é esse bicho bipolar. E homens, trocar de mulher é igual trocar de espelho. Você vai pegar o mais largo, o mais fino, o mais alto, o mais baixo, mas é igual trocar de espelho. A questão não é abandonar. Eu falo, a gente até trabalha isso num seminário, né? Quando você é aprovado nessa faculdade de Deus, chamado casamento, chamada família, meu irmão, você está pronto para andar em qualquer lugar da sociedade, para conviver em comunidade, em qualquer igreja. Porque você quer ver uma coisa, Ronaldo? Vamos ver uns pontos aqui, vai. Algumas características ou qualidades de um casamento saudável. Tá? Um casamento saudável, equilibrado. Porque, gente, outro conceito que a gente precisa quebrar. Não existe família perfeita. Não existe casamentos perfeitos. A gente olha no Facebook, Instagram, nas mídias, aí parece que o casamento de todo mundo é perfeito, né, Ronaldo? Mas não existe relacionamentos perfeitos, existem relacionamentos equilibrados. Então vamos ver, vamos pegar assim, 4 características aí de um casamento equilibrado, vai. Você acha que o que traz equilíbrio para um casamento? O que precisa para um casamento ser equilibrado? Fala uma característica aí, Ronaldo. Diálogo. Diálogo.
né? Vamos falar outro aqui. Perdão, casamento equilibrado, saudável, precisa ter perdão? Sim? Sim ou não? Sim, né? Vamos pegar outra característica, qualidade de um casamento equilibrado. Transparência. Precisa ter transparência? Sim, né? Outra característica de um casamento equilibrado, renúncia. Casamento é o maior campo da renúncia que existe. Não é isso? Aí vamos pegar só esses 4 aí. Diálogo, transparência, renúncia. Qual foi o outro aí? Perdão. Perdão. Vamos pegar só esses 4. Gente, se eu estou lá na minha faculdade, chamada casamento, chamada família, e eu começo nas dificuldades a desenvolver isso, o diálogo, né, prestação de contas, eu começo a desenvolver o perdão, né, eu começo a desenvolver a transparência, eu começo a desenvolver... Qual que é o outro aí, Ronaldo? O perdão. O diálogo, a transparência, enfim, vamos pegar isso aí. Quando eu chegar na igreja, na vida em comunidade, Ronaldo, eu vou ter dificuldade de perdoar o meu irmão? Não, porque eu já aprendi, exercitei isso em casa, no meu casamento. Quando eu chegar na igreja ou no meu trabalho, eu vou ter dificuldade de viver a transparência, Ronaldo? Não vou, por quê? Porque eu já aprendi, desenvolvi isso. Esse princípio já é vivo lá na faculdade, chamada casa, chamada família. Vocês entendem, gente, que o casamento, ele vem realmente para trabalhar áreas que precisam ser trabalhadas na nossa vida. O casamento vai gerar em nós, vai trazer essa cura, né? Ou vai trazer o pior de nós. E aí vai, assim, a escolha, né? O que eu vou fazer, né? Quais serão, ou qual vai ser a minha escolha? Porque nós somos o fruto das nossas escolhas. As nossas escolhas vão determinar, primeiro, o nosso caráter e, segundo, o nosso futuro, o nosso destino. Então, diante dessas provas do casamento, o que é muito mais fácil? É eu endossar essa cultura de morte, né, que está acontecendo hoje no mundo. É o divórcio. Aí eu vou partir para outro relacionamento. E isso tem sido um engano na vida de muitas pessoas. Eu, há anos atrás, que eu nem me lembro quantos anos foi, quando Deus me deu a direção de começar a trabalhar em cima desse tema, né, cultura da honra. Eu li esse livro, Cultura da Honra, e Deus me mandou comprar o domínio, eu comprei esse domínio, Cultura da Honra. Eu não entendia o porquê, e hoje eu vejo claramente, irmãos, nós temos uma cultura de morte estabelecida em quase todas as áreas da sociedade brasileira, principalmente de família. Posso contar só uma aqui, Ronaldo? Né? Vamos, que a gente trabalha no nosso seminário. Veja bem, quem são os homens mais ricos, gente, do mundo hoje? Em qualquer esfera, em qualquer sociedade do mundo que você for, os homens mais ricos, eles têm origem judaica. Tem alguma raiz judaica. Por quê? Porque a cultura judaica é a cultura que mais conserva ainda os princípios bíblicos. Porque não existe santo e secular, existe santo e profano. Aí eu vou pegar só uma cerimônia, né? Um princípio cerimonial bíblico que os judeus vivem até hoje, que ele chama Erev Shabbat, ou Erev Shabbat. O que é essa cerimônia, Ronaldo? Toda sexta-feira o pai se assenta com a família, com os filhos para uma refeição. O judeu se assenta com seus filhos na mesa. E olha só, se houve alguma coisa que aconteceu durante aquela semana que trouxe desequilíbrio para aquele lar, eles acertam ali, né? Para a gente aqui na nossa cultura é o lavar roupa suja. Eles alinham ali. E depois de alinhado isso, de ter feito, né, pedidos de perdão, apontado, enfim, prestado conta, liberado perdão, vivido a transparência, aí o homem, que é o sacerdote do lar, ele começa a liberar bênçãos, a começar por sua esposa. Depois ele vai filho por filho, aquilo que a gente trabalha nos nossos seminários, né, Ronaldo? Ele olha para o filho e diz: filho, você não é qualquer pessoa. Você tem uma aliança com Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
E o pai começa a profetizar: você vai ser um homem próspero, você vai ser um homem abençoado, né? Você vai ter uma mulher, uma esposa abençoada, você terá filhos abençoados, você vai emprestar para muitos, mas nunca vai pedir emprestado. Gente, toda semana, a principal figura de autoridade criada por Deus, chamada pai, libera essa bênção sobre a vida dos filhos. Durante 20, 25 anos. Aí como que esse cara, como que esse homem ou essa mulher vai dar errado na vida? Não tem como. É uma cultura de bênção. Aí nós olhamos para a cultura do Brasil. Qual que é a cultura que nós temos hoje? Uma cultura de morte. O pai que tinha que estar abençoando os filhos, que tinha que estar protegendo, muitas vezes tem sido o primeiro a expor, a amaldiçoar os filhos. A figura que mais tinha que proteger é a que mais, às vezes, está expondo, entregando os filhos. Porque está comprovado isso já, né? Como é que o inimigo entra dentro de uma casa? Primeiro ele amarra o valente. Depois ele entra e saqueia a casa. Esse é o princípio, né, de destruição da família. Então, como que se amarra o valente? Quantos homens hoje, né? Hoje é sexta-feira, a cultura do judeu de sexta-feira é para estar com a família. Quantos homens hoje, né? A gente tem até uma cultura sextou. Então, os caras saem do trabalho, vão para onde? Vão para o bar, vão para a prostituição. Quantos pais agora, quantos esposos que não estão se prostituindo, sendo amarrados pelo espírito de sensualidade, de pornografia, né? de adultério. E quando os pais estão em uma ponta envolvidos com todo tipo de imoralidade, na outra ponta, os filhos estão sendo vítimas de abuso, de aliciamento. Isso está comprovado. Então, olha a cultura de morte que nós vivemos. Por isso que, muito mais do que uma transformação, nós precisamos de uma transfundação, que é essa mudança de valores, essa mudança realmente de direção, de mentalidade. Né? A gente precisa realmente voltar aos princípios de Deus funcionam. A Bíblia é o nosso manual de funcionamento. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz. A Bíblia tem a direção, a resposta, a orientação para cada área das nossas vidas, e principalmente na área familiar. Principalmente, porque família é a primeira e a maior igreja que Deus criou. Né? E eu comecei falando sobre esse resgate das instituições. Irmãos, gente, nós não vamos mudar o mundo com um super-homem que vai chegar. Não é assim que vai acontecer a mudança. Nós precisamos resgatar as instituições. As instituições no mundo estão quebradas, falidas. Né? Família é uma instituição, é o principal alicerce de qualquer sociedade. Governo é uma instituição importante, está quebrado. Comércio e indústria são instituições, né? Estão quebradas, arrebentadas. E assim por diante vai. Se nós não restaurarmos as instituições, olha o cenário, né, político no Brasil. Se você não tiver uma reforma, não restaurar as instituições ou a instituição política, que realmente ter um projeto que, independente se o corrupto cair ali, não vai ter como ele roubar. Agora, a gente olha hoje em todas as esferas, nós estamos descobertos. Os caras que mais tinham que proteger, né, que estão lá em cima, no Supremo, parece que são os primeiros a nos expor. Então, nós precisamos passar por uma transfundação mesmo. Né? E essa questão do divórcio, Ronaldo, é a desinformação, né? Quando você recebe algo totalmente distorcido, com um propósito totalmente corrompido, e leva isso dentro do humanismo, né? Eu acredito que o humanismo é algo muito pior do que o ateísmo. Porque o ateu, ele olha e fala, olha, Deus não existe, pronto, não acredito nele. Agora, o humanismo, as pessoas olham e dizem, Deus existe e eu sou o próprio Deus, eu sou o meu Deus. E esse Deus que a Bíblia mostra, eu me oponho contra ele, né? E trabalho para destruir tudo que ele criou. Infelizmente, esse é o retrato da maior parte da nossa sociedade. Muito bom, muito bom. É aquele processo, né, Júnior?
Você não pode ensinar a Bíblia na escola, que vai corromper um processo, mas você pode ensinar a Bíblia na cadeia, porque tira o cara de lá mais rápido. Então, você vê assim, é um dos parâmetros, né? O negócio não tem sentido. Para finalizar, Júlio, nossa hora foi embora, o pessoal está comentando, né? A Keila, lá de Minas, Yosha, lá de Minas, lá da Batista Lagoinha de Minas. Sim, uma última pergunta para a gente encerrar aqui. Lógico, a gente, depois eu pedi para você fazer aí as considerações finais. Assim, Júnior, como que lida, como que faz com uma família pastoral, vamos trazer para o nosso quintal agora, uma família pastoral, pastores, homens que supostamente devem, né, comissionados a levar essas verdades para o mundo, para as pessoas, né? E eles estão falhando, assim, a falência também da família pastoral, esses abusos morais, espirituais, esses conceitos de vamos orar, no jejum a gente salva, como fecha essa conta não fecha, né, Júnior? Esse é outro engano, né, Ronaldo? Esse é outro engano que a igreja de hoje tem cometido, porque nós trabalhamos muito com os bastidores da igreja e a gente escuta muito assim, qual que é a cultura hoje? Primeiro que a família de pastor acaba se tornando a família sem nome, já percebeu isso, né? Então, em muitas igrejas a cultura é essa, a família de pastor é uma família sem nome. Então, quem que é aquela lá? Não, aquela é a esposa do pastor, e aquele não, aquele é o filho do pastor, né? E as pessoas têm nome. Eu uma vez, eu tive a experiência, né, nós fomos pastorear uma igreja, o Natan era pequenininho ainda, e a cultura era assim, né, o filho dos outros pode fazer, mas o filho do pastor, menino, você é filho do pastor, você tem que dar exemplo, né? E eu via que isso estava se tornando, era um abuso. Meu filho era uma criança. Já reuni a galera toda lá e já deixei bem claro as coisas. Gente, olha, esse aqui é meu filho, ele é uma criança como qualquer outro, ele tem nome, o nome dele é Natan, né? Vocês chamem ele pelo nome, vai errar como qualquer outra criança, né? Eu quero que vocês me ajudem a corrigi-lo, sim, mas ele tem nome e ele não está aqui para ser colocado numa cruz, não. Eu quero que vocês respeitem isso. A minha família tem nome, minha esposa tem nome, eu quero que vocês chamem ela pelo nome. É importante isso. Por quê? Porque senão o pastor vai se tornando refém. E que eu tenho aprendido esses anos, Ronaldo, com essa experiência tanto de igreja, né, como de viajar, eu vejo assim, eu sou um cara muito agradecido a Deus, eu sou muito, muito abençoado, muito privilegiado por poder, assim, não estou só na igreja, né, na comunidade, viajar, estar com você, estar com o pessoal, né, em vários lugares aí, fazer os seminários. Para mim é maravilhoso e tenho aprendido muito com isso. E eu acho, e a nossa igreja aqui, a gente tem vivido um processo de transição, né, nós estamos transicionando para o modelo celular e eu vejo as células realmente Deus devolvendo o governo para a igreja, porque durante muito tempo nós centralizamos a igreja só na figura pastoral. E Efésios 4:11, a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então esses são os alicerces de uma igreja que ela vai estar pronta para ganhar a sociedade. E nós colocamos a figura pastoral, centralizamos a igreja, tudo na figura do pastor. E o que eu percebo hoje, o que a religião faz, Ronaldo? A religião diz que o homem tem que ir até Deus, e parece que a maioria das pessoas que estão dentro das igrejas hoje buscando ser anjos. E essa é uma questão muito negativa da religião. Por quê? Porque não é o homem que vai até Deus, foi Deus que enviou o seu filho ao homem. Jesus veio até nós. Então, o cristianismo ele faz o caminho inverso da religião. E ele nos leva a olhar para dentro de nós e nos tornarmos mais humanos.
Antes das pessoas serem anjos, elas precisam se tornar mais humanos. Entender isso. Porque parece que pastor não pode errar, pastor não pode ter fraqueza, pastor não pode ter tristeza, família de pastor não pode errar. Né? Eu cheguei para uma irmã esses dias e falei, irmã, eu tenho que te pedir perdão, eu não me sinto capaz de poder te ajudar. Não sinto. Então parece como é que chama? Essa ditadura da resposta, que parece que você tem que ter resposta para tudo. Né? E isso tem oprimido. Hoje, Mateus 11, 28, que durante muitos anos teve um apelo evangelístico, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Durante muito tempo, esse foi um apelo feito nas ruas, nas praças. Hoje é um apelo que tem sido feito não só nos púlpitos, mas para os púlpitos. Porque os líderes no Brasil estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. E aquela questão, né? Eu agradeço a Deus, porque nas minhas crises, nas minhas dificuldades, eu tenho alguém para conversar. Eu tenho um amigo, né? O Ronaldo, eu e o Ronaldo, a gente hoje, até por causa dos ministérios, a gente está até um pouco distante, que eu acho que a gente precisa aproximar mais. Teve uma época que praticamente toda semana a gente estava chorando um com o outro, a gente estava prestando conta, que nós precisamos disso, gente. Nós precisamos. E talvez, como pastor, com experiência de igreja, com vivência, convivência, o que eu vejo hoje, os líderes, eles estão isolados, sozinhos, não tem com quem se abrir, com quem conversar. Eu atendi uns pastores aí esses tempos e o pastor chorou. Ele falou, olha, eu não tenho um amigo, eu não tenho com quem conversar. Olha que situação. Né? E, consequentemente, ele tem que resolver com os problemas dos outros, lidar com as situações dos outros, mas quem está ajudando ele a lidar com as deles, ou com as dele? Quem está ajudando ele a tratar as questões da família dele. E aí vem aquela questão que a gente fala, né? Hoje, líderes, né, e pastor é povo não alcançado. Então, aí precisam ser alcançados, gente. E a gente tem visto aí, né, Ronaldo? Quanto principalmente a família pastoral está clamando. Gente, os filhos de pastores hoje, a maioria não quer ser pastor mais. As mulheres de pastores, a grande maioria, está vivendo crises, muitas vezes crises depressivas, porque não tem com quem conversar. Às vezes a própria igreja, a igreja que é só o pastor, né, e acaba, sem perceber, inconscientemente, gerando essas feridas na família pastoral. É muito sério isso hoje, né? Muito sério. Amém, Júnior, amém. Realmente trabalho muito que essa questão, até escrevendo sobre isso, né? A síndrome da família pastoral, né? Tem esse peso, né? Essa é uma falácia de você demonstrar fraqueza, né? De chorar, esse tipo de coisa, né? Tem pastor que faz o papel de Ló, né? Oferece as filhas para não poder passar em prol de uma posição, né? Não, leva as minhas filhas, você lembra de Ló, né? Leva as minhas filhas, não faça nada com eles, não. Muito bom, Júnior, muito bom. Júnior, tem aqui, a turma está escrevendo muita coisa, né? Tem o Charles, lá de Viamão, ele falou assim, pastor, era para mim assistir essa live, e meu pai saiu de casa, estamos passando por essa questão que você colocou anteriormente aí, né? No qual o senhor coloca a questão do divórcio, da desproteção, esses processos todos. Tudo bem, Charles, lá de Viamão. O João colocou, né, que a carência não é suprida, o casamento racha, muita gente está comentando. Então, para encerrar, Júnior, como que o povo faz aí para achar você, a cultura da honra, levar você aí... eu já acho difícil tirar você de Catanduva, né, porque não consigo. Como é que faz para o pessoal te achar, rede social, o trabalho da igreja sua aí, né? Dá o nome e endereço da igreja, o pessoal te procurar, o WhatsApp, e-mail. Fica à vontade aí, amigão.
Gente, ó, agradecer ao Ronaldo, né, por esse tempo maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Então vamos lá. O meu e-mail é pastor_juniorcatanduva@hotmail.com. No Instagram é @cultura da honra. Você vai me achar lá, @cultura da honra. Ou Elison Júnior. Um dos dois deve aparecer ali. Facebook, eu tenho o Elison Júnior, eu tenho o Cultura da Honra. Acho que é isso, né? É isso. E o site, a gente tem um site culturadahonra.com.br. Lá também você vai ter lá o WhatsApp, vai ter o campo do e-mail, você vai conhecer um pouco mais lá, né? E em Catanduva, como é que o pessoal quer achar aí na igreja? Qual a igreja que é? Dá o endereço, fala para o pessoal ir dar uns glória aí e chorar com você. Você ainda chora, Júnior, quando você fala de paternidade? Não tem como, né? Aqueles vídeos que a gente passa, eu falo para os irmãos, já assisti 300 vezes, toda vez que eu assisto eu tenho que chorar, né? Não tem como, não dá para ser diferente, né? E o dia que eu mudar, Deus vai sentir saudades. Então, não dá para ser diferente. Eu sou aqui de Catanduva, né, interior de São Paulo. Nossa igreja está aqui na Rua Salto, no 350, no Jardim Soto. Rua Salto, 350, Jardim Soto. Se você é aqui de Catanduva ou da região, nós temos as nossas celebrações aqui aos domingos, às 10 da manhã e às 19h30. Você é nosso convidado. E se você não é de Catanduva, quer conhecer mais, quer nos levar aí, você pode entrar em contato ou comigo ou com o Ronaldo. Acredito que o ano que vem aí a gente vai estar mais juntos, se Deus quiser, em nome de Jesus. Esse ano eu entendo que se fechou um ciclo na minha vida, né? Que o Ronaldo pacientemente vem aí há anos me acompanhando, esperando 2 anos, né? Esperando o fechamento desse ciclo, e eu entendi realmente claramente em Deus. Depois eu te falo até os detalhes ou não. Mas foi um negócio muito lindo, muito forte que Deus fez, assim. Eu entendo que fechou um ciclo na minha vida, e o ano que vem eu pretendo aí realmente me lançar integralmente, né, a serviço do reino, serviço do povo de Deus, ser a resposta do Senhor realmente para essas áreas de carências aí da nossa sociedade, ser a resposta para algumas situações que o Evangelho tem vivido. Essa pandemia, né, eu vejo Deus, Ronaldo, levou a igreja realmente para o campo de batalha, né? Porque as maiores batalhas hoje estão acontecendo nas mídias digitais. Ali é que as ideologias estão sendo formadas, o inimigo, de uma maneira muito infiltrativa, tem colocado ali questões que vêm contra os princípios de Deus. Então, Deus está nos levando para as mídias. Então, quero pedir para você aí que tem Instagram, me siga aí, né, no seu Instagram, @cultura da honra, e vamos aumentar, vamos para as mídias sociais. Essas lives aqui, elas têm que acontecer mais vezes. O ano que vem aí a gente vem com muitos projetos legais. Eu espero ter a honra e o privilégio de estar com esse cara aí, né, essa pessoa maravilhosa que é o Ronaldo, e com vocês aí. Sei que juntos a gente pode fazer muito, né? Juntos nós somos mais fortes. Como disse Martin Luther King, né? E essa é uma frase que soa no meu coração. O problema hoje, gente, não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Nós precisamos nos levantar. A gente todo ano comemora, né, o protestantismo, mas nós temos protestado contra o que nos dias de hoje? Muitas vezes nós assistimos passivamente, né, tudo que está acontecendo, e até a gente entende a situação do Brasil, né? O abuso gera a passividade. O povo brasileiro, a igreja brasileira tem sido muito abusados, e isso tem gerado uma passividade. Nós precisamos sair, né, nos libertar, nos curar dessa situação de passividade e realmente começar a oferecer a resistência, porque de uma maneira muito infiltrativa, muitas situações aí nós percebemos que querem nos dominar, calar nosso pé,
nós pegamos aí, né, só para fechar, Ronaldo, há um tempo atrás, já estava sendo trabalhado na mídia, e foi até lançado em um programa de televisão, um pai que começou a aliciar a própria filha. E por que isso? Porque a estratégia era quebrar o que as ideologias chamam do principal tabu em qualquer sociedade no mundo, que é o quê? O relacionamento de pessoas da mesma família. Então, se você quebra esse tabu, se você quebra isso, e a gente tem vídeos, né? Eu tenho um vídeo que uma pessoa, uma líder desses movimentos ideológicos, ela deixa bem claro isso, que a intenção é realmente... Rapaz, você acredita que eu esqueci o nome agora? Me ajuda aí, Ronaldo. Do relacionamento de pessoas da mesma família. Incesto. Incesto, né? A intenção era introduzir a prática de incesto, porque se você quebra esse tabu na sociedade, você consegue implantar a anarquia, aí através da anarquia você abre para essas discussões ideológicas e você consegue destruir o principal alicerce de qualquer sociedade no mundo, que é o modelo da família tradicional. Então, nada está acontecendo por acaso, gente. Existe um projeto para destruir as famílias. E nós precisamos estar muito bem atentos. Deus criou essa instituição chamada família. O pai cumpre um propósito, a mãe cumpre um propósito, o casamento cumpre um propósito. O pai vai comunicar ou deixar de comunicar, principalmente 3 coisas importantes na vida de um filho, que é direção, propósito, né? Direção, propósito. Rapaz, hoje eu tô... Direção, propósito e limites. Limites, obrigado, Ronaldo. É o pai que vai comunicar isso. Direção, limites e propósito. Por outro lado, a figura da mãe vai comunicar ou deixar de comunicar vínculos, organização, né? E tem mais um. Tem mais um outro. Relacionamento. Isso, vínculos, nutrição e relacionamentos. Isso vem da figura materna. E o casamento vai comunicar ou deixar de comunicar, a questão de liderança e submissão. Isso vem do casamento. Gente, a sexualidade de um filho vai ser afirmado, deixar de ser afirmado pela figura do pai. São coisas assim que nos seminários a gente trabalha isso, a gente traz isso, que a igreja precisa se preparar para isso, precisa ser curada nessas áreas, e a gente levantar esse grande e numeroso exército aí nesse vale de ossos secos, para realmente trazer a mudança, né? Nós vamos incendiar essa nação e a América Latina com a glória e com a cura de Deus, em nome de Jesus. Né, Ronaldo? Amém, Júnior. Glória a Deus por isso, né? O que eles chamam de preconceito, nós chamamos de conceitos, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Júnior, um abraço para você, foi muito bom, né? A turma está comentando aqui, né? Eu estou com a tela aqui do YouTube, muito bom, um tempo muito gostoso, né? Logo nós vamos estar aí comendo a pizza de Catanduva, que é uma das melhores pizzas do mundo, né? Pizza de Catanduva. Você está me devendo aqui, você sabe disso, né? E manda um abraço aí para a Tati, para os teus meninos, né? Para o teu sogro aí, que é o pastor da igreja, toda a tua família. E tá ali, né? O Woody colocou lá no YouTube, né? O @Cultura da Honra, que é teu Instagram, né? O pessoal vem entrando lá, eles começam a conversar com você. E aí a gente vai afinando essa conversa. Obrigado, Júnior. Um abraço para você, beijo no teu coração. Te amo, cara. Nós estamos juntos, né? Como diz já comemos muitos quilos de sal junto, né? Na hora nós comemos agora 1 quilo de carne junto, 1 quilo de doce junto. Ronaldo, essa semana eu estava lembrando daquela viagem, cara. Eu acho que a gente estava no sul, né? Foi. Estava no sul. Rapaz, nós já tivemos umas atitudes de fé, já que, assim, Ronaldo... Eu vim do sul para Campinas, de Campinas para Catanduva, acho que sei lá, acho que, peraí, 300 quilômetros, vai. Estou de Campinas aqui. Eu sei que eu vim do sul para Campinas, o Ronaldo me deu o cartão de crédito da Carol.
para comprar passagem em Campinas, né? Para ver se eles me vendiam para vir para Catanduva. A gente tem muita coisa legal para. Verdade, glória a Deus. Um abraço para todo mundo aí, o pessoal nosso aí. Tem vaga na equipe da Cultura da Honra e do SEI, né? Tem vaga, né? Sempre, sempre. Então tá bom. Valeu, Júnior, um abraço para você. Beijo, pessoal, todos que participaram, né? Estão mandando aí os contatos. E aí nós vamos conversar. Logo essa live vai estar no canal lá do Pastor Ronaldo, né? Que é o meu canal no YouTube. E também lá no Instagram e no Facebook. Assim que tiver tudo pronto aqui, eu compartilho com você também, Júnior. Um abraço, queridão. Deus te abençoe. Beijão, obrigado pela oportunidade aí. Beijo a todos. Obrigado pelo carinho. Um abraço, até mais. Vai na beijo.